que nós estamos plantando? Nós sabemos que a plantação ela não é obrigatória, a colheita sim. Que árvore nós somos? Que fruto nós estamos produzindo? Isso é uma preocupação nossa. Dentro da nossa instituição, hoje nós passamos um dia todo de planejamento. Planejamento das ações que nós vamos realizar no próximo ano. Nesses trabalhos nossos, nós não fazemos nenhuma abordagem política, porque a nossa política é ter como guia e modelo Cristo, conforme a questão 625 do Livro dos Espíritos. Ter como guia e modelo aquele que se doou, aquele que se entregou, aquele que se entrega, na verdade, para que nós, assim, possamos, como filhos de Deus, encontrarmos dentro de nós a paz. Porque a paz do mundo, ela não está lá fora, ela está dentro de cada um de nós. E nós temos que entender o propósito que toda religião tem que ter. O propósito da religião deve ser de transformar o homem. Porque nós só vamos transformar o mundo depois que nós transformarmos o homem. As instituições, elas precisam melhorar, sim. Mas enquanto o homem não melhorar, a instituição não vai melhorar. Não vai melhorar. E você precisa estar despojado de todos os interesses materiais, porque nós sabemos que as coisas são transitórias, são passageiras, nos são concebidas para que nós, assim, trabalhemos para o progresso da humanidade. A doutrina espírita, ela tem uma das suas leis, a lei de trabalho, a lei de adoração, lei de sociedade, lei de liberdade, que ela traz, são leis naturais, e a lei de progresso, que ela fala do progresso pelo aspecto intelectual e pelo aspecto moral. E que nem sempre acontece ao mesmo tempo, mas que uma impulsiona a outra. Eis a nossa preocupação. Evoluímos muito no progresso intelectual. E o nosso progresso moral? Ainda está capengando muito. Isso é uma preocupação. É preciso que nós entendamos o que é um ser moral, o que é um ser ético. E nós precisamos ser éticos nas nossas posturas como religiosos. Nós precisamos ter consciência da responsabilidade que Deus confia a cada um de nós. Porque nós podemos até, inclusive, com a postura equivocada, estar levando ao suicídio uma quantidade imensa de pessoas, como o pastor Tim Jones. São coisas que a gente precisa refletir. Eu faço não é um suicídio direto, mas um suicídio por aquilo que vai colher. Um suicídio pela Posso lhe perguntar o que foi? Desculpe lhe atrapalhar, Washington. Qual foi o caso desse pastor Tim Jones? O pastor Tim Jones, nas Guianas, que convenceu todas as pessoas, depois de cercado pela polícia americana, ele simplesmente levou as pessoas a se suicidarem e se envenenarem. Em seguida também se envenena. Né? São coisas que a gente precisa ver. Que Jesus, inclusive, já trazia para nós. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. É preciso que a gente observe os movimentos religiosos, porque há uma diferença entre ter uma religião e religiosidade. Quem de fato está exercendo a religiosidade? Porque você está exercendo a religiosidade pensando apenas em defender os seus interesses particulares, seus interesses pessoais, seus interesses escusos, na maioria das vezes, e a coletividade. Se Jesus disse, só fazer ao outro aquilo que você quer que o outro te faça, o que é que você está fazendo? Então, são coisas que a gente precisa se apoderar dela. Lá no Livro dos Espíritos tem uma questão 629, que Kardec vai perguntar a um determinado espírito que definição se pode dar de moral. E ele diz, a moral é a regra do bem proceder, isto é, a distinção entre o bem e o mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem só procede bem quando faz tudo pelo bem de todos. Não é só para o meu bem ou só para o bem de quem pensa como eu. O homem procede bem quando faz tudo para o bem de todos, porque aí ele cumpre a lei de Deus. E o que é que acontece? Um comentário quase no final do padre, né? A gente comentou sobre isso no final agora. Exatamente. Pelo bem da comunidade, o bem do todo.
Exatamente. Então, o que acontece? Por exemplo, a questão política é a coisa por demais importante. Nós somos um ser gregário. Tem a lei de sociedade. Nós fomos criados por Deus para viver em sociedade. É vivendo em sociedade, convivendo com as diferenças, que nós vamos aprendendo. Aquilo que eu não sei, Arthur, eu aprendo com você. Aquilo que eu não sei, eu aprendo com o Alexandre e aprendo com o Galego, e a gente vai trocando esse conhecimento e vai se desenvolvendo. A gente precisa entender. E para viver em sociedade, nós precisamos da política. Mas a política no sentido de que respeite as liberdades individuais. Que elas têm que ser as garantias constitucionais. Respeitar, lembrar até que você colocou bem lá no início, Arthur, que o meu direito começa onde o seu termina, o seu começa onde o meu termina. De entender que nós somos iguais, que somos filhos de Deus, criados para sermos felizes, e essa felicidade depende do esforço que cada um de nós vamos fazer para alcançar.